Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Foi a economia que produziu uma imensa ruptura no sistema financeiro ou o sistema financeiro que produziu uma imensa queda na atividade económica a nível mundial? Eventualmente, as duas são temas para este Conselho Consultivo. São comentadores habituais à terça-feira António Gaspar, Raul Marques e Joaquim Bincardo Cruz. Agradeço aos três a vossa presença. António, começo por si para lhe perguntar, quando olha para o sistema financeiro hoje, olhando para aquilo que eram lucros astronómicos que alguns bancos tinham, parece de facto que os lucros não existem, pelo contrário, bancos com prejuízos e, sobretudo, uma deterioração cada vez maior da qualidade dos ativos da maior parte dos bancos. Olá, Rui, bom dia. Bom, eu acho que temos que juntar aí também um outro ingrediente, ou seja, a ética. A ética que, durante muitos anos, devia ter norteado, portanto, os desígnios, sobretudo, enfim, estamos a falar na área financeira, estamos a falar na banca, não é? E essa responsabilidade ética, de facto, não aconteceu. E depois, uma outra situação teve a ver com a falta de uma noção de que as árvores não crescem até o céu, ou seja, entrou-se numa espiral em que o lucro das principais instituições financeiras, ano após ano, tinha que ser maior do que o ano anterior. Sem que, para isso, olhassem a meios. Quando digo a meios, digo um conjunto, digamos, de produtos, sobretudo produtos, que os bancos desenvolveram, que depois se veio a verificar, com a crise financeira que começou nos Estados Unidos, que se veio a verificar que aqueles produtos que estavam a ser desenvolvidos não eram aqueles produtos adequados e, sobretudo, não eram perceptíveis pelos clientes e que acabaram por dar... Alguns deles não eram perceptíveis por ninguém. Por ninguém, sim, por ninguém. Eu iria depois desenvolver mais esse raciocínio. Portanto, a extrema dificuldade que havia em passar, digamos, para a pessoa individual ou coletiva que acedia a esse conjunto de produtos era de tal maneira grande que as pessoas não sabiam o que compravam. E a prova está nos ativos que foram envolvidos nesses produtos chamados estruturados, não é? Que eram produzidos especialmente pela banca de investimentos para depois passar ao retalho. E que vieram mais tarde a ter os problemas gravíssimos que são todos conhecidos. Portanto, hoje a banca tem, de facto, problemas graves. Eu diria que, a meu ver, acho que não estamos, como lançou a peça, acho que não estamos à beira da ruptura, digamos, mundial do sistema financeiro, penso que não. Agora, uma coisa é certa, quer dizer, o sistema financeiro nunca mais será o mesmo. Portanto, à luz desta falta de ética, à luz de um conjunto de ações, sobretudo em termos dos produtos que foram disponibilizados para os seus clientes, à luz de um certo determinado modus operandi que o sistema financeiro, particularmente a banca, teve em termos mundiais, à luz de um conjunto de, eu não queria chamar escândalos, mas de um conjunto de problemas que existiram e que continuam no dia-a-dia a existir, eu diria, se calhar, não em todos os principais bancos mundiais, mas em parte dos principais bancos mundiais. Estou a falar, sobretudo, já de banca de retalho e de private banking, portanto, não de banca de investimentos. Isso, digamos, já está ultrapassado, digamos, as culpas no cartório da banca de investimentos. Mas, sobretudo, na banca de retalho e na banca do private banking, portanto, digamos, na banca para targets mais elevados de clientes, esses escândalos, eu não queria chamar, queria adjetivar de uma outra forma, mas para que todos entendam, isso não ajuda, de facto, a dar aquilo que o sistema financeiro precisa, que desde o início, em que há sistema financeiro, se chamava antigamente a fidúcia e que hoje se chama a credibilidade, não é? Portanto, isso não ajuda de maneira nenhuma a credibilizar o sistema financeiro. Portanto, depois há aqui uma falta, se calhar, por parte de alguns agentes económicos, por parte das famílias que, não sendo agentes económicos, têm as poupanças depositadas nesses bancos. Poderá haver aqui alguma dúvida relativamente à solidez digamos, das suas aplicações, estarão bem ou estarão mal aplicadas. Eu todos os dias, como consultor, recebo, digamos, por parte, enfim, de muita gente, me fazem perguntas sobre se pôr o dinheiro no banco tal, ou no banco tal, ou no banco X, se será seguro. Não será mais seguro passar para o outro banco. Portanto, há de facto, em termos da população, agora estou-me a referir aqui naturalmente a Portugal, há muita gente que tem muitas dúvidas sobre a forma como deverá colocar as suas poupanças. Eu particularmente penso, e digo isto de uma forma reafirmada já há muito tempo, penso que a banca portuguesa tem um índice de solidez interessante e que, a menos que haja aí, digamos,
terremoto que eu não prevejo neste momento, penso que não teremos problemas de solvabilidade em termos dos bancos. Penso que isso não irá acontecer. Eu diria... Mas parece-me, António, permita-me interrompê-lo, parece-me que em relação a Portugal, aquilo que é a relação de confiança entre os clientes, sejam eles empresas ou sejam eles particulares, relativamente aos bancos portugueses, é extraordinariamente forte. Talvez, sim, obviamente, pelo bom trabalho que os banqueiros têm desenvolvido. É o que eu estava a dizer. Eu não acredito que, de facto, haja algum problema, e é isso que eu costumo, em termos de a gestão dos banqueiros portugueses é tipicamente uma gestão conservadora, quando olhamos para aquilo que é o sistema financeiro a nível mundial. Sim, em termos de sim. Não quer dizer que em termos particulares, em certos e determinados produtos, não se tenha ultrapassado, portanto, a linha daquilo que seria admissível, não é? Em certos e determinados produtos. Agora, em termos gerais, sim, claramente sim. A banca portuguesa tem, a meu ver, tem uma solidez que permite dizer a todos os depositantes, a todos, digamos, aquelas pessoas que têm, digamos, relações com os bancos, que nada têm a temer, que de facto, enfim, havendo bancos maiores, bancos mais pequenos, mas isso, digamos, faz parte do mercado, portanto, nem todos os players podem ter a mesma dimensão, não é? Mas independentemente do seu tamanho, repare, nós na banca portuguesa tivemos um único problema grave, que foi há uma vintena de anos, foi a Caixa Económica Faialense, portanto, foi uma falência fraudulenta, uma pequena caixa que tinha 3 balcões, não é? E que essa fraude teve a ver com uma pessoa, portanto, que geria na altura essa instituição. E nunca mais tivemos qualquer tipo de problemas, portanto, ou seja, o sistema português, de facto, assenta numa base sólida, independentemente destas dificuldades que os bancos têm agora, porque também temos que ver uma coisa, quer dizer, os bancos estavam acostumados, naturalmente, a ter taxas de crescimento do tempo em que a economia real tinha taxas de crescimento também completamente diferentes daquelas que têm agora. Portanto, nós com taxas negativas de crescimento, os bancos não podem ter de maneira nenhuma a mesma rentabilidade que tinham no passado. Portanto, isso tem que ser, digamos, encarado por parte, digamos, de quem está à frente das comissões executivas dos bancos, explicar ao acionista, que o acionista deve perceber perfeitamente isto, que a conjuntura, agora já se quer a estrutura, estamos já a falar já há uns anos desta parte, mas a conjuntura não é favorável para manter o nível de resultados que se tinham, digamos, mantido até aqui. E mais, pois há um outro tema que entra depois, sobretudo pelo lado das previsões, que são os riscos de crédito. Ou seja, muitas vezes em termos operacionais, os bancos até que são capazes de gerar, digamos, benefícios em termos operacionais, mas depois o montante das provisões que têm que fazer para crédito que há 2 anos ou 3 anos não se supunha que viesse a entrar em cumprimento, além das provisões gerais de risco de crédito, os bancos têm que fazer as provisões específicas para cada um, digamos, dos casos, e depois, à medida que o incumprimento vai avançando, em função desse incumprimento e em função do produto... penalizar fortemente a rentabilidade. Sim, em função do produto há uma calendarização própria para fazer essas provisões, não é? Raul, quando olhamos para aquilo que é a evolução da banca nestas últimas décadas, houve de facto um período pós-crise de 29 em que se questionou muito a ligação entre a banca de investimento e a banca comercial. Nasceu depois esse conhecido Glass-Steagall Act para separar as atividades. Posteriormente voltou-se basicamente a adotar um modelo de fusão entre as atividades. Hoje volta-se a questionar. Quando olha para aquilo que é a estrutura da banca, nomeadamente comercial versus banca de investimento, parece-lhe que deveria haver uma separação mais clara entre os dois negócios? Não parece, a questão-chave não parece residir aí, ou seja, parece-me que deve haver alguma separação, efetivamente, entre a banca comercial e a banca de investimento e, portanto, que essas tendências também têm flutuado um pouco, ou bastante, ao sabor dos eventos mais dramáticos e mais sérios que, em determinados momentos do tempo, foram ocorrendo. Neste momento, a propósito desta questão que se tem vindo a discutir, da alegada manipulação da LIBOR, voltou a estar muito esse tema em cima da mesa, portanto, a separação estrita e rigorosa entre banca comercial e banca de investimento. Parece-me que, quer em geral, quer no caso da banca portuguesa, que de facto acho que tem pautado a sua gestão por uma conduta bastante conservadora, parece-me que os excessos que foram cometidos a nível mundial e alguns também a nível português radicaram essencialmente na alavancagem, no endividamento excessivo, em alguns aspectos que o António focava, ou seja, na convicção de que era possível manter de forma ad eterno taxas de crescimento que de facto são insustentáveis, ou seja, parece-me que os problemas essenciais da economia mundial como um todo, dos sistemas financeiros, e no caso português, do sistema financeiro português, é muito evidente que o problema, quer dizer, não tínhamos um problema de uma gestão
digamos, não pautada por critérios de conservadorismo na maioria dos aspectos, portanto, os chamados ativos tóxicos, de facto foi algo que aconteceu muito pouco em Portugal. Agora, de facto, o que aconteceu em Portugal, e estamos a corrigir em geral, e a banca é muito o espelho daquilo que se passa na economia, é de facto um excesso de endividamento e, portanto, o que estamos essencialmente a corrigir, e com custos significativos sobre o crescimento económico, sobre a concessão de crédito, sobre o crescimento económico, tem a ver, acima de tudo, com um excesso de endividamento, portanto, aquele rácio muito falado nos últimos tempos e que, digamos, o programa de ajustamento em curso está a corrigir do rácio entre o crédito concedido e os depósitos captados, que chegou a níveis de facto insustentáveis e que de facto hoje, olhando alguns anos para trás, parece-nos quase incrível como é que foi possível passarmos digamos, daqueles cânones mais prudentes que eram de abaixo até 100%, portanto não se concedia mais crédito do que os recursos se captavam, chegou-se em Portugal, e não só, a níveis de 200%. Portanto, acho que o grande problema não tem a ver com questões éticas, sem dúvida que tem a ver com questões éticas, tem a ver com questões de responsabilidade fiduciária das instituições financeiras perante os seus clientes, mas parece-me que tem muito a ver com a convicção que se estabeleceu em muitos setores, e o setor financeiro foi muito afetado por isso, de que era possível manter taxas de crescimento de 2 dígitos, muitas vezes de 20%, 30%, 40%, ao longo eternamente, e de facto isso não existe. Portanto, acima de tudo, temos que agora voltar para um modelo mais sustentável, que seja possível de crescer em função daquilo que é efetivamente o crescimento económico, e de facto durante 1 ou 2 décadas em Portugal, e não só, acho que nos esquecemos em geral dessa regra básica, que é válida não só para o sistema financeiro, mas é válida para as empresas em geral. Raul, quando hoje olhamos para aqueles últimos 3 anos, sobretudo, que têm afetado fortemente aquilo que é a gestão na maior parte das empresas e do sistema financeiro também, os bancos, e focando aqui o caso dos bancos, passaram, por exemplo, na gestão de ativos para aplicações em obrigações do Tesouro, que todos nós aprendemos que eram basicamente ativos sem risco, que serviam de benchmark para ativos sem risco, para esse mesmo produto passar a ser um ativo de muito risco. O imobiliário era, digamos, um crédito praticamente sem risco, com um risco muito baixo. Hoje é um crédito com um risco bem mais considerável, bem mais elevado. Como é que a gestão de um banco em 3 anos tem que mudar radicalmente a sua forma de trabalhar, com, obviamente, grandes impactos nas suas contas? Pois é muito difícil, de facto, aquilo que eram dados adquiridos há alguns anos, isto é válido para o sistema financeiro, e não só, mas o sistema financeiro, de facto, se olharmos para os 5 anos em que estamos submersos nesta crise, com diversos contornos ao longo destes últimos 5 anos, tem havido mudanças quase, algumas delas que seriam imprevisíveis há 5 anos atrás. Acima de tudo, parece-me que, acho que dos aspectos que todos mais temos aprendido, tem radicado, em primeiro lugar, na sustentabilidade. Os próximos anos, seguramente, vão ser anos em que a banca comercial e a banca de investimento vão mudar totalmente, ou seja, em Portugal, olhando mais para o caso português, mas isto é válido também, penso que em geral, vamos seguramente passar de uma economia muito baseada no consumo e no crédito, e portanto a alavancagem era, digamos, a regra essencial e portanto permitia atingir rendibilidades sobre os capitais próprios muito elevados, para uma economia da poupança e do investimento. E é isso que me parece que as instituições financeiras se vão ter que preparar, vão ter que estar preparadas ao longo dos próximos anos para uma economia muito menos baseada digamos, na alavancagem do balanço, porque é precisamente essa correção dos excessos que foram cometidos nesse contexto, excessos esses decorrentes da alavancagem enorme que, em Portugal, mais do que na generalidade dos países, chegámos para algo mais sustentável, focado em poupança e em investimento. E, acima de tudo, em diversificação de ativos, numa gestão muito, muito cuidada dos riscos, algo que durante algum tempo, digamos, durante pelo menos uma década, na primeira metade da década de 2000, de facto, de alguma forma, todos nos esquecemos um pouco. Joaquim, quando olhamos para o sistema financeiro, não nos podemos esquecer, obviamente, da regulação. Falhou em muitos países, obviamente, mas falha também uma gestão mais global. A maior parte dos bancos, estamos obviamente a falar dos grandes bancos e mesmo, obviamente, pequenos bancos em termos internacionais, mas já com alguma presença noutros mercados, têm, de facto, apresenta essa lacuna em termos de regulação a nível mais global,
que é como é que esse modelo pode funcionar. Já nem falo num modelo europeu, que não existe, mas um banco que funciona em vários mercados, por exemplo, dando conta o Santander aqui mesmo ao lado, que está na América Latina, que está nos Estados Unidos, que está na Europa, obviamente, que está na Ásia. Como é que é possível regular um banco desta dimensão? Não, eu parece-me que, relativamente à regulação, e eu acho que foi bem referido, eu há uns anos, parece há 5 anos, estávamos num debate entre jovens e a conhecida jornalista Clara Ferreira Alves perguntava-nos assim, mas o que está a passar com os Estados Unidos e esta banca de investimento, isto não é o cúmulo do capitalismo? Eu parafraseando um bocadinho que ela referia naquela altura. E eu lhe dizia, não, é o cúmulo da falta de legislação. É o cúmulo da falta de legislação e de legislação completamente tailor-made para determinados negócios, sem saber o que é que estava a fazer. Isso aconteceu em determinadas praças, nomeadamente praças de maior tendência anglo-saxónica ou outras praças financeiras similares. E depois foi interessante que depois desta crise, e havia alguma banca que era considerada mais cinzenta de alguns países, nomeadamente, por exemplo, o Canadá. Eram banqueiros tipicamente assim, estavam tão perto desse mundo anglo-saxónico e não quiseram ir por aí. E hoje são bancos que estão confortáveis, não é? Pronto. Também sabemos, por exemplo, até a nível nacional, eu não gosto de estar a coisa, por exemplo, a própria Caixa de Crédito Agrícola, sem fazer qualquer coisa. Era um banco que tipicamente não entrava em determinadas coisas. Hoje tem cores Tier 1 e de capital extremamente confortáveis, não é? Pronto. Mas foram bancos que não tiveram políticas extremamente conservadoras. Eu considero que a grande diferença entre banca, por exemplo, portuguesa e irlandesa, a crise entre a Irlanda e Portugal é considerada por todos que realmente a nossa banca foi muito mais conservadora e a nossa crise é muito mais respeito à governação e aos aspectos orçamentais a nível macro, enquanto na Irlanda a nível financeiro. Relativamente à regulamentação e o que está a referir, eu penso que a banca, não só a banca de investimento, mas o nível de desenvolvimento de produtos financeiros foi de tal forma que era impossível a qualquer sistema legal, legislativo, acompanhar esse desenvolvimento desses produtos financeiros. E isso assim aconteceu, quer dizer, houve uma reprodução enorme de determinadas estruturações de dívidas, de operações, que, enfim, permitiram também eventualmente haver, se calhar, mais disponibilidades, mas umas disponibilidades ocas, que depois, quando se foram fazer as contas no fim, elas não existiam. Agora, esses grandes bancos, a nível mundial, referiu, por exemplo, o Santander, são bancos que assentam a sua matriz, está em países ocidentais, quer dizer, o Santander tem orgulho de estar em Espanha, está no Reino Unido, e, portanto, são países onde a legislação deveria ser mais responsável, e também são os países que neste momento estão a sofrer mais com a crise e, portanto, também são os países que eu acredito que o esforço nessa legislação seja maior. Também registram os maiores escândalos, Estados Unidos, Inglaterra. Não, mas eu acho que estamos todos a aprender, acho que aprenderam todos com isso e, portanto, a legislação, espero eu, que acompanhe. Mas, como lhe disse, em termos financeiros e em desenvolvimento dos produtos financeiros, há sempre forma de tornear a lei, quase. Quer dizer, não é sempre taxativo. Mas há feita a lei, feita a malícia, dizem os juristas. Exatamente. Mas a verdade é que não falta, do ponto de vista da regulação, alguma mais, digamos, aproximação aos ritmos de gestão do setor financeiro. É impossível. Eu considero quase impossível acompanhar. O Ministério das Finanças, são coisas... Quer dizer, não é a banca portuguesa, que essa está perfeitamente adaptada, mas às grandes praças mundiais, eu parece-me extremamente difícil acompanhar. Agora, é evidente o que é que pode acontecer. Pode acontecer um conjunto de legislação chamada tábua rasa, paga o justo pelo pecador. E assim são leis que são extremamente estanques e até demasiadamente estanques, que não permitem qualquer desenvolvimento menos profit para a economia, não é? Pronto. Isso poderá acontecer. Agora, esses grandes grupos financeiros, repare, e queria voltar a essa base, eles cada vez mais têm uma linguagem de nós temos uma cultura de compliance, nós temos uma cultura, uma autorregulação, cada vez mais tem essa necessidade de dizer isso ao mercado. Repare no escândalo Madoff. O sinal, e referiu o Santander, por isso é que lhe estou a dar esse exemplo,
o sinal de que deu... Já agora, Joaquim, deixa-me só fazer esta nota. Eu referi o Santander. Não, está bem, estou-lhe a dizer como um banco global. E está aqui ao lado, é mais facilmente... Não porque esteja envolvido em algum escândalo, que não está. Mas o ponto é um banco global que está em vários continentes e que é próximo, todos nós conhecemos. Como podemos dizer, é mais fácil do que falarmos do Barclays ou falarmos do HSBC. Ou do outro banco, ou do Royal Bank of Scotland. Mas o Santander foi interessante até nessa perspectiva, por exemplo, no investimento Madoff, em que tiveram logo a preocupação de nós assumimos imediatamente qualquer ónus ou custo para os nossos clientes. E já agora fazendo um parênteses, porque o Santander vendia produtos... Foi um dos maiores compradores a determinada altura, foi um dos maiores compradores a determinada altura, e portanto teve essa coisa. Portanto, eu acredito que estes grandes bancos globais que enverdaram muito, eventualmente, pela banca de investimento, e houve realmente uma altura que não era só a banca de investimento, toda a banca parecia que era o grande setor de atividade do mundo. Ora, as mais-valias não vêm da banca, as mais-valias vêm da indústria e da inovação e da criatividade e da ciência. Portanto, não podia nunca ser o sistema financeiro a desenvolver o motor do mundo. Não? António Gaspar, quando olhamos para aquilo que é a decisão entre deixar cair os bancos ou apoiar os bancos, vimos o caso da Islândia em que, de facto, alguns bancos caíram, vimos o caso da Irlanda em que o Estado apoiou os bancos. A questão, muitas vezes apontada para salvar os bancos, para não prejudicar os contribuintes, não leva a que os contribuintes paguem depois longamente e duramente a sustentabilidade do sistema financeiro. Nós temos um caso em Portugal concreto, não é? Chama-se BPN. Exatamente, que se chama BPN. Portanto, eu acho que foi um erro tremendo aquele que foi feito pelo governo português. Portanto, eu acho que o BPN era um banco que era para saldar. Claramente. Houve um conjunto de erros e eu não quero substituir-me aos tribunais, porque os tribunais em tempo oportuno irão dizer o que é que aconteceu, se foi gestão danosa, se foi outras coisas ainda piores, mas houve claramente um conjunto de indicadores que aconselhavam claramente para que o contribuinte depois, no final das contas, não fosse honorado, digamos, com aquilo que está a ser honorado já há algum tempo a esta parte, era um banco para saldar imediatamente. Portanto, quando se começou a perceber um conjunto de ligações que havia no banco e, sobretudo, em termos da gestão do banco, como é que ela era processada, claramente ficaria mais barato para os contribuintes, ficaria mais barato para o erário público fazer, digamos, saldar o banco naquele momento. Bom, agora podemos dizer, eram não sei quantas pessoas que iam para o desemprego. É verdade, mas talvez se encontrasse uma solução para essas pessoas. Quizá o mercado não os poderia absorver, mas talvez se encontrasse uma solução para essas pessoas. Ou alguns mesmo estariam mesmo, enfim, pela idade que tinham, estariam interessados, se calhar, em ir para uma reforma antecipada ou para uma outra solução parecida. Portanto, ficaria muito mais fácil para os contribuintes, ficaria muito mais fácil para o Estado deixar cair aquele banco. Portanto, eu acredito e penso que bem, enfim, em determinados contextos, falou há pouco na Banca da Irlanda, o apoio que o Estado tem dado, o Estado irlandês, o governo irlandês tem dado à Banca na Irlanda, penso que sim, faz todo o sentido, porque aí nós estamos a falar de casos BPN, pelo menos pode haver casos pontuais, agora em termos gerais não foi isso que aconteceu, portanto foi que a Banca se endividou para além, digamos, do limite que seria o limite sustentável dos seus profits em termos da conta de demonstração de resultados, e depois teve problemas com a deterioração dos seus ativos, que acabou por apostas erradas, em cavalos errados, que acabaram por dar, portanto, esse tipo de problemas. Portanto, no caso concreto do BPN, quer dizer, é um banco claramente para saldar. Portanto, eu hoje pergunto, não sou só eu, muita gente em Portugal pergunta, porque é que na altura o governo socialista não saldou o banco. O risco sistémico é muitas vezes... Não, vamos lá ver uma coisa. O risco sistémico é muitas vezes tirar da bandeira que os bancos podem causar esse tipo de risco. Os bancos, como sabe, há vários tipos de riscos na área financeira, em que o risco sistémico é um dos riscos. Portanto, os riscos são, dos maiores, são 7 ou 8 riscos. Bom, o risco sistémico faria sentido se o BPN não fosse um outsider do mercado. Quer dizer, qual era a cota de mercado do BPN? Não sei se teria 1,5%. Um banco que não tem 1,5% de mercado causa risco sistémico aos outros bancos, mais. Eu recordo que ao MMI, ao Mercado Monetário Interbancário, o BPN já não tinha acesso há muito tempo. Não tinha acesso, quer dizer, não estava cortado o acesso. Só que os seus partners no mercado não emprestavam dinheiro ao BPN. Tanto que as taxas, se for ver, nos produtos passivos,
As taxas que eram praticadas na altura para captação de funding, porque era a única forma, era o dobro do mercado. Estamos mesmo no ponto, no limite do nosso tempo, mas ainda queria fazer uma pequena pergunta ao Raul, tem que ver com esta questão da regulação numa lógica de concorrência internacional. A nossa geração já viu os bancos japoneses no top da banca mundial, há queda dos bancos japoneses, hoje assistimos à ascensão dos bancos chineses. Esta questão de regulações diferentes acaba por ser também uma vantagem ou desvantagem competitiva quando olhamos para grandes blocos comerciais. É um facto. E a questão dos bancos chineses, que a nós diretamente nos diz pouco, de facto pode ser um dos fatores de preocupação, dizem os especialistas. Hoje nos diz mais porque grandes chinesa. Empresas e até bancos portugueses estão a ser financiados via bancos chineses. É um facto e pode ser um dos fatores em que a regulação é seguramente decisiva, porque a banca chinesa aparentemente poderá, e portanto existe alguma opacidade sobre aquilo que se passa no sistema financeiro chinês, ou uma grande opacidade, e portanto seguramente será um dos fatores que é preciso levar em conta e ter a regulação devida e ter algum controle, que aparentemente o governo chinês e os órgãos o Banco Central chinês, nomeadamente, tem vindo a tentar controlar de uma forma prudente, mas pode ser um dos fatores complexos para os próximos anos e seguramente que a regulação destas grandes instituições, a questão está em cima da mesa, neste momento muito em cima da mesa, a propósito da União Bancária ou dos caminhos, dos passos vierem a ser dados para a União Bancária na Europa e, portanto, aquilo que se fala é de uma eventual do estabelecimento de dois níveis, dois layers de banca, aqueles que têm impacto sistémico a nível europeu, portanto, fala-se de 25, 30, 50 bancos, e aqueles que não o têm. E, portanto, começa a haver a necessidade, num mundo de facto globalizado, não só de olhar para a qualidade da regulação e supervisão da banca chinesa, como de todas aquelas instituições financeiras que têm uma presença global e cujos problemas podem claramente ter um impacto global. Mas seguramente que não só a economia chinesa tem hoje em dia um impacto extraordinário na generalidade da economia mundial, como a banca chinesa está hoje em dia debaixo dos holofotes, em primeiro lugar, de quem tem responsabilidades na gestão do sistema financeiro chinês, não é? Muito bem. Raul Marques, António Gaspar, Joaquim Pincar de Cruz, agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Analisámos ou olhámos para a banca, se está ou não à beira do colapso. Fica por aqui o Conselho Consultivo, regressa amanhã. Aproveite este dia.